Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês, né? E hoje a gente vai ver uma passagem onde Jesus ele diz que vai dar a sabedoria aos simples, trazendo assim para a nossa vida, para o nosso popular, para ficar mais fácil de entender. Vai dar a sabedoria aos simples e vai confundir os fortes, né? E a gente vai ver como que isso acontece, né? Como que as pessoas que têm seus estudos de teologias, né, vê aquela pessoa simples falar da palavra de Deus, ter uma unção tão grande em cima da palavra de Deus e não entender nada. Então, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo do 21 ao 24, aqui. E a palavra de Deus diz: os pobres evangelizam. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: felizes os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a palavra de Deus, hoje, ela vem falar da seguinte forma, né? Jesus fala aqui, em primeiro lugar, a palavra diz que ele se alegra, né? Ele se alegra no Espírito Santo. Por quê? Porque Deus permitiu que aquelas pessoas, trazendo para o nosso popular, aquelas pessoas simples, entendessem através do Espírito Santo a palavra de Deus, né? O que acontecia na época de Jesus, quem entendia a palavra de Deus, eu acredito que para as pessoas simples, aquelas pessoas do povão mesmo, elas não tinham estudo, não tinham entendimento, era muito difícil ter o acesso, então existiam as pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, que entendiam a palavra de Deus, mas não vivia. É mais ou menos isso que ele quer dizer quando ele diz: vocês estão tendo o privilégio de entender a palavra de Deus, de viver, de se converter, né? Mas muitos profetas tiveram essa oportunidade e não souberam aproveitar. É mais ou menos assim. Os escribas, os mestres da lei, aquele povo hipócrita. Então, aquele povo daquela época, a gente sabe muito bem que era um povo hipócrita, né? Que vivia, que lia a palavra, que mostrava para as pessoas que lia, que era fiel à lei, que era a palavra de Deus, mas dentro do coração não vivia nada. Eram hipócritas, né? Então, quando Jesus fala aqui que muitos tiveram a oportunidade, mas não deram valor, eram a essas pessoas, a esses profetas. E aí ele deixa um ensinamento para os discípulos. Você vê que ele
chama os discípulos à parte porque a palavra diz que foi em particular que ele falou com os discípulos, né? Então eles dizem: vocês estão tendo a oportunidade de me ter vivo aqui, da palavra viva tá aqui, né? Ensinando a vocês, né? E eu louvo a Deus, ele louva ao Pai, através do Espírito Santo de Deus, por ele dar esse entendimento a vocês, que são pessoas simples, mas que acolhem a minha palavra, a palavra do meu Pai. Vocês estão acolhendo, vivendo verdadeiramente, ou seja, trazendo para a nossa vida, se convertendo verdadeiramente. Então hoje Jesus nos traz um convite à conversão verdadeira. É a gente pedir ao Espírito Santo, em primeiro lugar, o discernimento para entender a palavra de Deus, né? A palavra diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo quando viu que os seus discípulos, pessoas simples do povão que não tinha estudo, né? Naquela época de Jesus era assim. As pessoas que tinham acesso, que entendia, era quem estudava. Vamos tirar para a nossa vida hoje os teólogos, as pessoas que estudam teologia, aquelas pessoas estudadas, aquelas pessoas que a gente olha e muitas vezes a gente até se inspira nelas, né? Não, fulano sabe da palavra, fulano é isso, aquilo, aquilo outro. E muitas vezes, trazendo para a nossa vida hoje, a gente ignora as pessoas simples que o Espírito Santo age e fala da palavra de Deus, né? Fala da palavra de Deus sem ter teologia, sem ter faculdade de teologia, sem ter nada dessas coisas de ensinamento. Por quê? Porque aquilo que grita é esse Espírito Santo aqui, a quem Jesus se alegrou na época. Jesus se alegrou. A palavra diz que ele se alegrou no Espírito Santo porque ele viu que os pequeninos dele estavam entendendo tudo e estavam saindo, estavam pregando, estavam falando da palavra dele. Então ele quer nos mostrar, com esse evangelho aqui, ele quer nos mostrar uma coisa, né? Que qualquer um de nós, clamando o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo dentro de nós, nós conseguimos sim entender a palavra de Deus e repassar para as pessoas que não entendem, né? Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo justamente para isso, para que a gente tivéssemos um aliado, principalmente no entendimento do seu querer, no entendimento da sua vontade, né? Porque nós somos seres humanos. Então a nossa vontade muitas vezes ela grita, ela quer prevalecer, mas o que vale é a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus na nossa vida. E para a gente entender isso e aceitar, a gente precisa entender, escutar o que Jesus quer para a nossa vida, para que a gente possa aceitar os sim de Jesus e os não de Jesus. Às vezes o não de Jesus era o sim que a gente queria. E às vezes o sim de Jesus é o não que a gente queria. E muitas vezes a gente não aceita, né? E hoje Jesus vem nos dizer que eu, você, qualquer pessoa do nosso meio, através do Espírito Santo dele, pode sim fazer a pregação, pregar a palavra de Deus. Você percebe, vou dar um exemplo aqui, você percebe que muitas vezes quando você trabalha dentro de um grupo de oração, você vê que existem pessoas simples que chegam lá para pregar. Muitas vezes não tem a fama de um pregador. Muitas vezes é uma pessoa dentro do grupo, daquele grupo ali que fez aquele movimento ali final de semana dentro da igreja, e ali uma pessoa dali do grupo vai lá na frente e lê a palavra de Deus e faz a pregação muito bem, obrigado. Consegue arrancar daquelas pessoas ali choro. Consegue trazer para aquele meio a presença do Espírito Santo através da sua pregação. Aonde, se você olhar para os quatro cantos e tiver alguém, alguma pessoa
que fez faculdade de teologia, alguma pessoa, às vezes, muitas vezes até os líderes, né, religiosos, os padres, tal, você vê que eles ficam assim, olhando para aquela pessoa, porque conhece aquela pessoa ali, da comunidade, mas não imagina que aquela pessoa teria o entendimento tão forte do Espírito Santo, tá ali pregando a palavra de Deus tão divinamente. Mas fulano não é ninguém, fulano. Mas por quê? Porque não é o estudo. Não é o estudo na escola, na faculdade, não é a teologia que vai te levar a pregar isso aqui, não. Aqui, basta você sentir no coração o dom e querer entender e, acima de tudo, viver. A partir do momento que você começa a viver a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai agindo em você e você sabe como repassar para as pessoas. Se você não vive, você não tem como repassar, você não tem como dizer. A gente só pode repassar aquilo que a gente vive. Eu não posso repassar para vocês o que eu não entendo. Eu não posso chegar aqui, pegar o livro, a palavra de Deus, ler isso aqui e ficar para frente e para trás como se fosse uma historinha, né? Aquelas historinhas bonitinhas. Não posso. Então eu tenho que chegar aqui e falar o que Jesus quer que eu fale para vocês, né? Assim, então, muitos olham e diz, como já me encontraram até pela internet mesmo, pessoas conhecidas de grupos de oração antigo, e chega a me perguntar, tu fizesse faculdade de teologia? Né? Tu fizesse teologia? Hã? Como assim? Né? Porque você tá tão fora da realidade das coisas que você... Hã? Por que tu tá me perguntando isso? Claro que não. Eu não fiz... Não, porque eu te vi lá fazendo a pregação, tal. Me mandaram o teu vídeo, tal, pelo WhatsApp, tal. E, cara, que pregação. Aquilo me tocou, aquilo fez aquilo... Minha irmã, a gente não precisa de teologia, de nada, não. Se você tem uma boa vivência, uma boa intimidade com o Senhor, o Espírito Santo ele vai agir. Tem momentos que eu não me sento aqui para fazer a pregação porque eu não estou bem. O meu interior não está bem. Por mais que eu peça, por mais que eu queira, mas não vai, não rola. Né? Por quê? Porque a gente sabe do nosso limite. Né? Então é o Espírito Santo, é esse Espírito Santo, e Jesus diz aqui. Jesus se exultou no Espírito Santo. Jesus se alegrou, exultar, se alegrar no Espírito Santo. Por quê? Porque ele viu que os seus discípulos, pessoas simples, estavam seguindo ele, estavam entendendo a palavra dele. Do mesmo jeito que ele ficou feliz com os discípulos, ele fica feliz comigo, ele fica feliz com você, né? E aqui a palavra é bem clara e diz que veio exaltar os fracos, né? Veio dar o entendimento, Deus deu o entendimento aos fracos e confundir os fortes. É justamente isso que eu estou falando. É aquelas pessoas fortes na leitura, no português, no vestir, é aquelas pessoas que têm uma boa presença para estar ali na frente, é uma pessoa que tem um bom português para estar ali na frente, né? Que se confunde muitas vezes. Quando você está lá, vai anuncia e diz assim, hoje quem vai fazer a pregação da palavra, quem vai ministrar a palavra é fulano de tal. Fulano de... Quem é fulano? Quem é esse pregador? Porque nós estamos acostumados com pessoas conhecidas. Ah, vem um pregador da Canção Nova pregar aqui na nossa igreja. Oxe, dá assim de gente, ó. Vem um pregador da comunidade tal. Vem um pregador, né, da Boa Nova, né, dessas comunidades grandes, maiores. Da Canção Nova, vem Padre Roger, vem não sei quem, vem, olha, mas da gente que não é brincadeira. Se disser assim, vem seu Manuel que vende bolo lá na esquina.
Seu Manuel, que faz parte do grupo aqui na paróquia, aquele grupo lá que a gente vai à noite. Seu Manuel sabe pregar nada, seu Manuel? Não, seu Manuel. Dá 4, 5 pessoas, por incrível que pareça, porque as pessoas não vão para ouvir a palavra, para se alimentar. As pessoas vão pela teologia da pessoa, pelo ensinamento que a pessoa tem, pelo que a pessoa aprendeu, pelo que a pessoa é fisicamente, pelo que a pessoa fala. Se a pessoa fala humildemente, não. É uma vergonha botar um pregador desse para falar. Mas é esse tipo de pregador que arranca suspiro das pessoas, que arranca choro, né? Que o Espírito Santo age de verdade. Porque tá ali, não tá com soberba, não tá com, eu sou o cara. Eu sou o cara. A pregação é a minha. Quem prega sou eu. Quem sabe pregar sou eu, porque eu tenho estudo. Eu sei o que eu tô falando. Entendeu? Não é que você não tenha que ter o estudo. Você precisa ler bastante, né? Você, principalmente dentro da sua fé. Eu sou católica, eu preciso ler muitas coisas católicas que eu tenho dúvidas e que eu tenho que ir lá procurar o que é. Mas eu não preciso ter um curso de teologia, eu não preciso fazer uma faculdade de teologia para falar da palavra de Deus, né? Eu só preciso dobrar o meu joelho e pedir o professor maior, que a mente vai se abrir e ele vai falar o que ele quer. É mais ou menos assim. Né? E aí, hoje Jesus nos deixa esse ensinamento. Vamos parar com isso de olhar as pessoas simples, achando que as pessoas não têm a palavra de Deus porque não têm o ensinamento. Não aprendeu, não fez faculdade, não. Quando disser seu Manuel, seu João, seu Zé, lá da esquina da bodega, tá pregando a palavra de Deus, vá. Vá para você se alimentar do que ele tem para passar para você. Viu? Do que ele tem para passar para você. Não fique só esperando pessoas da Canção Nova, pessoas de outras comunidades. Não. Muitas vezes você vai se encontrar, você vai como é que se diz? Se converter através de seu Manuel. Lá da bodega, seu Manuel lá que vende peixe, né? Seu Zé lá da esquina, que é taxista, né? Às vezes você se converte com a pregação do povo simples. E Jesus se alegra com isso. Amém? Um bom dia para vocês, né? E até amanhã, se Deus assim nos permitir.